Aí, pessoal, aqui ó, a moto, ó, 100% elétrica. E engraçado dessa moto aqui é que ela é uma moto elétrica que faz barulho. Como assim? Aqui a gente consegue ver ó, que o motor dela fica na balança, tá vendo? O motor dela não fica na roda, que nem as demais motos elétricas. E esse motor aqui, ele é um motor com uma caixa de redução. Então tem que trocar óleo. E a caixa de redução dele faz barulho. O barulho que ela faz não vem da corrente. Mesmo ela tendo uma corrente aqui, ó, é muito baixo em comparação com o som da caixa de redução. Então bora lá, vamos andar com a moto. Vamos ver o barulho que ela faz.